Ações da Vale 3. Nesse vídeo vamos comentar sobre o seu resultado trimestral e também algumas notícias do mercado financeiro da semana. Talvez esse vídeo é um dos vídeos mais importantes do canal, então peço que vocês assistam até o final. Antes de começar, o Ibovespa bateu quase a máxima histórica, beirando 196 mil pontos, e o dólar menos que R$ 5. Será que vai cair mais? Quais são os motivos? Vamos comentar no decorrer deste vídeo. Voltando, a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e também líder na produção mundial de minério de ferro. Foi fundada em 1942, tem presença em 18 países, produz também cobre, níquel, metais de transmissão energética como cobalto, metais do grupo platina, ouro e prata. Além da mineração, atua como logística, ferrovias, navios e portos integrados e energia. Ou seja, tem uma exposição internacional, presença então em 18 países, tem uma receita bastante em dólar, então acaba diminuindo o risco Brasil, no caso, que é altíssimo. Avanço nos carros elétricos também, uma tendência forte a longo prazo, e a empresa ela tem disponível, os materiais básicos para contribuir com o avanço dos veículos elétricos. Por exemplo, um carro elétrico usa 4 vezes mais cobre do que um veículo a combustão, e o níquel é indispensável também para as baterias. Um fator de risco que eu considerei aqui é que ela trabalha com commodity, Basicamente, ela depende do cenário macroeconômico e também da sua empresa. Então, tem a ligação ali entre os dois, não é somente a empresa, e sim o cenário macro impacta bastante a companhia, tanto positivo como negativo. Sobre o seu resultado trimestral no primeiro de 2026 foi um baita resultado, e no dia as ações chegou a cair 1,21%, ou seja, o mercado já tinha precificado, mesmo com baita resultado, as ações no dia caíram. Então, resumo da produção, todos tiveram aumento, demanda consistente no mercado internacional. Minério de ferro aumentou 3%, Pelotas 13,7% em comparação ao primeiro de 2025, metais de transição energética como cobre, o níquel, importante para os veículos elétricos, a energia renovável também, como comentei anteriormente. Cobre 12,5%, o melhor trimestre de 2017, e níquel 12,3% a mais na sua variação. Ou seja, o nível de produção ele não caiu nem se manteve ali, eles todos aumentaram, e o seu resultado, aquelas apresentações de slide que eu gosto bastante, vai sair no dia 28/4, mas já sabemos que a prévia foi muito boa. Sobre os seus indicadores, e lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, é um vídeo educativo para vocês, só para compartilhar as informações. Então vem nos indicadores lá no site Status Invest, peguei alguns dados de lá, cotação R$ 89,90, pagou dividendo de 6,9% e valorizou bastante as suas ações, 80,38%, enquanto o Ibovespa 51,15%. Possui um beta menor que 1, ou seja, as ações não costuma acompanhar muito o mercado, e a margem líquida está baixa, na minha opinião, de 6,47%, negociando 2 vezes o seu valor patrimonial, tem um ROI também um pouco baixo ali, menor que 10%, dívida líquida sobre o EBIT de 0,8 vezes, o que mostra que ela gera bastante caixa versus a sua dívida líquida. Esses dados eles não são atualizados constantemente, sempre tem um atraso de algumas semanas ali, então é só para ter uma base mesmo de como que está as ações. Comentando agora de algumas notícias da semana no mercado financeiro, de outras ações, temos o primeiro aqui, favorita dos analistas no fator ESG, que é de sustentabilidade, é a B3SA3, entrada de fluxo estrangeiro. A B3 é a primeira a se beneficiar, então acaba tendo mais negociações, cobrando maiores taxas. Bancos com carteiras semanais, mensais, sempre tem aquele fluxo, e a B3 então se beneficia bastante disso. Resumindo, o mercado em alta, a entrada de novos investidores também, o fluxo estrangeiro, a B3 ela acaba ganhando por meio de taxas, de custódia, é um pequeno valor, só que tem altas quantidades, então ela é a primeira que ganha neste fluxo de fora, e também praticamente 2% na população brasileira investe em ações, então tem uma oportunidade absurda ali para crescer no longo prazo. Talvez
tendo uma nova bolsa. Será que pode ter uma nova bolsa, né, igual lá nos Estados Unidos? Então tem essas oportunidades, na minha visão, de longo prazo, com aumento cada vez mais do fluxo estrangeiro de pessoas entrando na bolsa. Além disso, movimentação bateu o recorde de 120 bilhões na bolsa, principalmente com vencimento de opções que movimentou 81 bilhões de reais. Você negocia opções? Opções é mais para perfis arriscados, então tem que ter um perfil mais agressivo, porque envolve bastante risco. Você compra, por exemplo, uma call, né, que você tem direito de comprar uma ação em um determinado prazo. Então, por exemplo, daqui 2 meses eu acho que a ação ela vai subir. Então, eu posso comprar uma call que você tem o direito de comprar pelo valor de hoje daqui 2 meses. Então, você acaba ganhando nessa diferença. Ou então, se cair as ações, você perde, acaba virando pó. Você tem somente o custo de aquisição. Então, dá para você aumentar bastante o capital, porém tem alto risco de você perder dinheiro também. Não sei se vocês já negociaram opções, deixa aqui na parte dos comentários para a gente conversar. Calendário de balanços no primeiro de 2026, como que está para vocês ficarem atentos, caso você tenha alguma das ações, vou deixar rolando aqui a lista, tem mais de 200 empresas, então vou deixar rolando aqui enquanto vocês assistem. As datas é entre os dias 24/4 até dia 17/6. Se você é sócio de alguma das ações, por que você deve acompanhar os resultados trimestrais? Basicamente, a longo prazo, não é somente verificar os indicadores de dívida líquida, sobre EBITDA está bom, então a parte do ROI, o P sobre VP, e sim sobre o que a empresa está pensando, quais são os projetos que ela está fazendo, seus investimentos. Basicamente, isso daí é o principal que você vai ganhar dinheiro no longo prazo, né? Então, verificar sobre o resultado da companhia. Depois de dobrar de valor, a Eneva ainda está barata. O que levou a Empíricos a aumentar o seu preço-alvo? Então, no vídeo passado eu comentei sobre o leilão de capacidade dos seus ativos, que agora aumentou a previsibilidade de geração de caixa. A Empíricos, então, colocou um preço-alvo de R$ 32 agora, antes era R$ 25. Em um ano, as ações subiram 118%, mas o potencial é ainda de 18%, segundo a Empíricos. Motivos: potencial alto de geração de caixa e o EBITDA reforçando a tese de crescimento a longo prazo. A geração de caixa é uma das principais para você verificar se aquela empresa está segura ou não e também entregar os dividendos. Então temos, por exemplo, que adianta a empresa investir bastante, mas não conseguir gerar caixa suficiente para conseguir arcar com as suas dívidas. Temos, por exemplo, as ações do Grupo Mateus, né, que fez algumas aquisições e depois não conseguiu pagar e acabou caindo bastante as suas ações. Fora que a margem do varejo alimentício é baixíssima, então tem esse risco também, já aproveitando e comentando sobre o Grupo Mateus. Dólar a 4,90, os dois motivos que explicam a queda da moeda. Então vamos verificar um pouco sobre essa notícia. Será que vai cair? Será que vai manter? Ou será que vai retornar aos altos patamares? Deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião. Dois motivos, então. Primeiro, com o aumento de mais de 60% nos preços do óleo, o Brasil aproveita e recebe mais dólares, o que fortalece a balança comercial. As notícias parece que tudo vai se interligando, né, diante do fluxo de capital estrangeiro. Preço dos insumos agrícolas subiram por causa da guerra no Irã. O Brasil é forte nesse setor agrícola, do agro, e com isso aumentou mais dólares no nosso país. Segundo ponto, as taxas no Brasil são mais elevadas, então favorece o capital estrangeiro. Moedas da América Latina frente ao dólar, então não foi somente o real que valorizou frente ao dólar, e sim peso chileno e mexicano valorizaram ainda mais. O real se valorizando é ótimo, porque alguns produtos acabam saindo mais barato quando você compra, então as empresas, por exemplo, importadoras, têm menor custo e aí repassa com o valor mais baixo aqui no Brasil. Então a gente sente no bolso que acaba saindo as compras mais baratas, mas eu acho que o dólar não vai cair muito mais que isso. A economia norte-americana está bem aquecida, tem as vagas de emprego que saíram, então acaba sendo aí um país bem resiliente, com uma moeda forte, e acho que não vai cair mais diante disso, e sim voltar aos patamares depois que resolver os conflitos internacionalmente. O gringo gosta de fundos imobiliários, fluxo estrangeiro chega aos fundos imobiliários. Então tem um estudo ali do Santander, nos 2 primeiros meses aumentou mais de 60% em relação a 2025. Fevereiro, os gringos representou 24% do volume negociado nos fundos.
Minha opinião, eu achava que era bem mais, né, mas somente 24% do volume negociado em fevereiro foi os gringos. Disse que são mais acessíveis e mais baratos do que colocar em um fundo com gestão ativa. Motivos são dois aqui: Brasil como proteção em meio aos conflitos no meio internacional e juros altos também, que favorece um rendimento melhor. Então essa parte de juros altos, o que oferece um rendimento melhor. Então, por exemplo, se a Selic está em quase 15%, qual que vai ser o motivo de eu preferir, então, ao invés de renda fixa nos 15%, preferir renda variável, na qual tem risco nos fundos imobiliários? Então, basicamente, tem que oferecer maiores rentabilidades para compensar. Qual que é o impacto para o brasileiro, o gringo, entrando nos fundos imobiliários? É que aumenta bastante o fluxo. Então, a tendência praticamente é que aumente a cotação dos fundos. Bitcoin caiu cerca de 20% em 2026. A criptomoeda hiperliquid, a Hype, valorizou de 70% este ano. Está dentre as 20 maiores criptos do mundo. É uma plataforma exchange descentralizada, sem intermediação de compradores e vendedores. Tem sua própria blockchain e funciona como uma bolsa de negociações, operações principalmente como derivativos e contratos futuros. E a Hype, então, é uma criptomoeda por trás da plataforma. Qual que é a minha opinião? Arriscado demais, depende do seu perfil, então tem que ter um perfil agressivo para optar por criptomoedas fora o Bitcoin. Minha visão, eu já prefiro o Bitcoin, mas tem outras criptomoedas que podem ser mais voláteis, pode ganhar na valorização, mas também tem maiores riscos, sempre tem maiores impactos ali de oscilação. A tendência de alta do Ibovespa é consistente e o índice de ações pode chegar a 225 mil pontos de acordo com o Daicoval. Motivos, temos aqui primeiro investidor estrangeiro, de novo sobre esse motivo, diferença da taxa de juros Brasil e Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos a taxa de juros acaba sendo baixa e aqui no Brasil tem que ser alta por conta do risco país. A economia lá nos Estados Unidos é mais protegida e no Brasil Selic alta para controlar a inflação, mas também a economia fica parada, né? Por exemplo, alguma empresa ela quer comprar alguma máquina para aumentar sua produção e vai verificar os juros 20% ali ao ano, então acaba postergando e a economia fica mais parada por conta disso. Além disso, ano de eleições, então se o Lula ganhar vai ser mais do mesmo, ou então se entrar outro candidato e ganhar, acaba que podendo melhorar as coisas. E tem um fator positivo que o Ibovespa está na máxima histórica mesmo com a taxa de juros alta. Então, com o cenário de queda na taxa de juros, as ações elas têm dívidas atreladas à Selic, por exemplo. Então, se a Selic cai, as dívidas das empresas caem também. Isso é um fator relevantíssimo para as ações na bolsa. Acaba sobrando mais dinheiro para as empresas, a Selic caindo. Com retorno de 18%, a HCR11 lidera a lista de 10 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendos. Este fundo ele investe em um único ativo, o imóvel onde funciona o Hospital da Criança, no bairro de Jabaquara, em São Paulo. O empreendimento está em operação desde 1998 e o prédio é alugado integralmente para a Redditor com contrato atípico de longo prazo, válido em outubro de 2055. Então, para quem foi sócio somente em dividendos, já ganhou 18% e também a valorização da cota subiu 17%. É claro que não a garantia de retorno futuro, né? Está aí olhando o passado e se entregou os dividendos é porque está lucrando. Então, esse foi o vídeo. Se agregou para vocês, não se esqueça de deixar o seu like e também comenta aqui embaixo se você tem alguma das ações, se você está otimista ou não, para a gente conversar. E no próximo vídeo, no final, eu vou estar respondendo os comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!